1 João capítulo 5. Diz assim os versos 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Muito obrigado, a sua presença real nesse lugar. E eu tenho convicção que há algo a ser tratado com o teu povo essa noite. Há algo a ser tratado comigo. E o que eu te peço é que não seja eu falando, mas seja o teu Espírito Santo falando aos nossos corações. E que ninguém, a começar de mim, saia dessa igreja da mesma maneira que entrou. Mas que saiamos daqui felizes, renovados, Pai, transformados pela ação da sua palavra. Essa é a nossa oração. E nós oramos no nome que está acima de todo nome. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, queridos. Meus irmãos, antes de entrarmos na palavra, eu quero agradecer. Muito obrigado a todos que nos ajudam. Aquela obra ali na Bahia, não é fácil. Nós estamos ali no sertão, uma cidadezinha afastada. A cidade mais próxima, grande, é a Vitória da Conquista. Não sei se alguém conhece, fica a 2 horas da onde nós estamos. E Deus tem sido muito bom conosco. Nesse 1 ano, para quem pergunta, eu costumo dizer que as coisas não estão caminhando tão rápido quanto nós gostaríamos. Mas as coisas estão caminhando muito mais rápido do que nós esperávamos. Deus tem sido bom. Deus tem sido bom. E uma das coisas que eu mais agradeço a Deus é que nesse 1 ano, cuidando daquela igreja e conhecendo outros pastores, outros missionários, eu vejo a luta que muitos deles enfrentam. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um que nos ajuda. Porque nós nos sentimos amparados. Eu, Cris e Lucas, muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Vocês têm sido expressão do cuidado e do zelo do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado. Aos que nos ajudam financeiramente, aos que nos ajudam no bazar. Meus irmãos, esse bazar, vocês não têm ideia do que tem sido lá em Jânio Quadros. Esse bazar está mais famoso que Black Friday em São Paulo. Vocês não têm ideia. O primeiro bazar que nós já fizemos 4. No primeiro, nós começamos o bazar 8 horas da manhã, eu cheguei lá às 7h30 na igreja, aí tinha uma mulher meio perdida na frente. Aqui que é o bazar? Aí ela entrou 8h10 porque ela esperou uma amiga dela e foi bênção. No último bazar, 7h10, meu celular já começou a tocar. Que hora vai abrir a igreja? Que hora vai abrir a igreja? Quando eu cheguei na frente da igreja, tinha umas 60 pessoas esperando para poder entrar. A hora que eu abri, desencaixaram a porta, uma mulher caiu, foi só a graça de Deus, irmãos. Só a graça de Deus. Mas o que importa é que vidas têm sido abençoadas. Com esse dinheiro que nós conseguimos no bazar, nós temos pago exames para pessoas, nós temos ajudado pessoas que precisam, cesta básica, roupa, o que sobra a gente doa. Irmãos, tem sido bênção. Muito obrigado mesmo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ore pela nossa cidade, irmãos. Lá em Jânio Quadros, estamos passando por uma das piores estiagens dos últimos 15 ou 20 anos. Eu e Cris, estamos tendo água em casa 1 vez a cada 10 dias. Ou seja, quando cai água na rua, aí você enche tudo que você pode encher, garrafa PET, tonel, tudo, porque só dali a 10 dias você vai ter água de novo. E tem lugares onde estão tendo água a cada 12 até 15 dias. Então ore por nós. A criminalidade lá aumentou muito, muito, muito mesmo. As drogas entre os jovens, a gente tem feito algum trabalho com jovens, eu sou muito próximo dos jovens. E a cocaína chegou em Jânio Quadros. A cocaína chegou lá. E onde a cocaína chega, ela abre a porta para o crack. E eu costumo falar para as pessoas que nós temos que orar muito, porque quando o crack chegar em Jânio Quadros, a nossa cidade vai perder aquele brilho que ela tem de cidade pequena. Então ore por nós. Nós temos lutado, mas Deus tem dado vitória. Tem tido muita luta, mas também onde tem muita luta, para o cristão tem muita vitória. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre vida vitoriosa. Se você acompanhou lá no Facebook, o tema do sermão de hoje é vida vitoriosa. Eu sei que muitas pessoas se empolgam quando você fala de vida vitoriosa. E às vezes as pessoas vão para ouvir um sermão desse já esperando algo do tipo, você vai conquistar, você vai ter, você vai chegar e tal. Mas meus irmãos, à luz da palavra de Deus, eu quero desconstruir alguns conceitos
e reconstruí-los à luz da palavra do Senhor. E para que nós entendamos o que realmente é uma vida vitoriosa, nós precisamos observar 3 pontos. Primeiro deles, qual é o padrão de vida vitoriosa? Para você, meu irmão, qual é o padrão de vida vitoriosa? Quando você olha para a sua vida, você se acha vitorioso? Talvez não. Talvez você não se ache vitorioso, porque o mundo lá fora fala que o vitorioso, a vida vitoriosa é de quem conquista. E nós temos visto isso dentro de igrejas, irmãos. Que só é vitorioso quem tem. Se você chegou nos seus 40 anos de idade, você não tem uma casa própria, você não é vitorioso aos olhos do mundo. Se você chegou aos 30 anos de idade e não terminou uma faculdade, talvez você seja um perdedor aos olhos do mundo. Talvez você chegou nos 50 e você não é gerente, você continua naquele cargo de auxiliar, meu irmão. E para o mundo talvez você seja um perdedor. Mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Então o primeiro ponto é o padrão. O segundo ponto que nós temos que observar é quem é o nosso inimigo, quem nós temos que vencer. Porque para que haja alguém vitorioso, tem que haver uma luta. Não existe luta sozinho. Nós estamos o tempo todo lutando contra algo, irmãos. É contra a preguiça às vezes, é contra o pecado. Pessoas que querem às vezes puxar o tapete. Quem é o nosso inimigo? Quem nós temos que vencer para termos uma vida vitoriosa? Nós vamos falar disso daqui a pouco. E por último, qual é o caminho para a vida vitoriosa? Talvez para o mundo, o caminho seja ter. Talvez o caminho, falando do mundo, seja passar por cima e atropelar quem precisar atropelar para atingir os seus objetivos. Mas nós vamos entender à luz da palavra de Deus que o mundo pensa de uma forma, mas Jesus ele veio justamente nos ensinar o contrário. Jesus ele veio numa época onde o mundo estava caminhando para a esquerda e ele vem falando, não gente, não é para a esquerda, é para a direita. E por isso ele foi parar numa cruz. E é sobre isso que nós vamos falar. Mantenha a sua Bíblia aberta aí em 1 João. E o primeiro ponto, vamos falar sobre o padrão de vida vitoriosa à luz da Bíblia. Queridos, como eu falei, talvez para o mundo vitorioso é quem tem. Talvez para o mundo vitorioso é quem alcança, é quem chega. Mas o cristão não pode se deixar levar pelo mundo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque para o cristão a vitória não está naquilo que nós temos nessa terra. Para o cristão a vitória está naquilo que Jesus conquistou na cruz há 2000 anos atrás. Nós temos a vitória em Jesus. Se eu conseguir, amém. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para você ouvir que você não deve se achar um perdedor porque você não alcançou aquilo que talvez o seu coração deseje. Você não é um perdedor porque um parente falou que você é, às vezes a sua esposa, o seu filho, não. Porque o mundo te espera uma coisa. O mundo diz para nós, conquistem, tenham, cheguem. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Se eu tenho, amém, glória a Deus. Se eu não tenho, amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 11, diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, palavras do apóstolo Paulo, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O que importa é que tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o padrão de vida vitoriosa do cristão. É tendo muito, é tendo pouco, eu sei em quem eu confio. É chegando aonde eu queria chegar, ou não chegando, eu sei que o meu Redentor vive.
É tendo filé mignon na mesa ou tendo que comer um ovo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um padrão totalmente oposto do mundo. E eu não estou dizendo aqui, queridos, que você não tem que sonhar, que você não tem que trabalhar, que você não tem que tentar conquistar. Muito pelo contrário, trabalhe, sonhe. Eu sonho em ter uma casa própria também, eu estou querendo trocar de carro, eu quero coisas boas. Quem aqui não quer? Mas o problema acontece quando isso se torna a régua que nivela a nossa vida. Se eu não tenho, se eu não cheguei, eu sou infeliz. Se eu ganhava 10 mil e hoje eu ganho 2 mil, cadê Deus? Poxa, eu tenho um carro 2004, eu queria um 2017, Senhor, por quê? Desculpa, meu irmão, mas esse é um pensamento de perdedor. É um pensamento de gente vitoriosa para o mundo. Mas nós acabamos de ver um homem como o apóstolo Paulo, deixando registrado na palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Eu sei ter muito, eu sei ter pouco, já passei por abundância, por necessidade. O que importa é que eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o padrão de vida vitoriosa. Vitorioso é aquele que entende isso. Vitorioso é aquele que abre o armário de casa e às vezes não tem aquilo que você queria que tivesse. Mas você tem a capacidade de colocar o teu joelho no chão e falar: obrigado, Senhor. Obrigado. Porque o meu armário não tem o que eu queria ter, mas eu tenho um armário para abrir. Tem gente que não tem. Obrigado, Senhor, porque eu não tenho a minha casa própria, mas não me falta um teto em cima da minha cabeça. Obrigado, Senhor, porque eu não tenho um carro, mas eu tenho saúde para andar para onde precisar ir. Obrigado, Senhor, porque talvez eu não tenha um emprego que eu gostaria de ter, mas eu trabalho num país onde tem milhões de desempregados. Obrigado, Senhor, porque eu estou desempregado, mas o Senhor tem levantado pessoas para me ajudar. Esse é o vitorioso. Esse é aquele que Deus olha lá de cima e fala: esse é vencedor, esse é meu filho. É incrível, irmãos, como o mundo tem entrado na mente dos cristãos. E eu falo isso porque quando João ele escreve essa carta, ele estava combatendo um pensamento filosófico herético da época, que era o gnosticismo. E ele escreve essa carta para quebrar esse pensamento, essa heresia que estava tomando conta da mente dos cristãos. E hoje não é diferente. O mundo tem tentado impor os seus valores a nós, tem tentado impor os seus padrões a nós, mas nós permanecemos firmes na palavra do Senhor. Por mais que tudo esteja difícil, meu irmão, por mais que as coisas não estejam caminhando como você gostaria que tivesse, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Talvez você olhe e fale: meu Deus. Mas lá em Romanos capítulo 8, a partir do verso 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez? Ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Talvez as coisas estejam difíceis para você, meu irmão. Talvez você olhe para a sua família, para a sua casa, para a sua vida financeira, emocional, eu não sei. E você se acha um perdedor, mas entenda uma coisa: a maior vitória que alguém pode conquistar não é um carro, não é uma casa, não é uma aposentadoria abençoada, não é nada disso. A maior vitória que alguém pode alcançar é ter sido escolhido antes da fundação do mundo. E você é um escolhido de Deus. O Senhor te viu e te escolheu e hoje você é salvo. É a maior vitória que alguém pode ter. Não permita que Satanás roube essa alegria de você. Não permita que Satanás te coloque na sua cabeça o pensamento de derrota. Ah, eu sou um coitado, eu sou um perdedor. Não, você é um vitorioso porque Deus te escolheu. Dentre tantos milhões e milhões e milhões de pessoas, Ele nos escolheu para a sua salvação. Eu não sei porquê, porque nós não temos nada de bom, mas Ele escolheu. E isso nos torna vencedores. Isso nos leva a uma vida vitoriosa.
Temos que entender, vida vitoriosa não quer dizer que não tenhamos intempéries, não quer dizer que não tenhamos dias difíceis. Temos. Tem dias que eu sento com a minha esposa e a gente pensando nos nossos problemas da igreja e família, e a gente fala, meu Deus, o que a gente vai fazer? Mas queridos, Deus é bom e Ele sempre dá uma resposta. E nós somos vitoriosos por isso, porque nós servimos a um Deus e nós temos fé nele, sabemos que no tempo dele as coisas vão acontecer. E continuando aqui, esse é o padrão. E qual é o inimigo que nós temos que vencer? Lá em 1 João, no texto que nós lemos, diz que nós temos que vencer sobre o mundo. Romanos capítulo 12, verso 2 diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O nosso maior inimigo é o mundo, meu irmão. Teu inimigo não é o irmão que está do teu lado. Teu inimigo não é aquela pessoa que está tentando puxar seu tapete na empresa. Satanás é seu inimigo, mas dele fica tranquilo que quem cuida é Deus. Nosso maior inimigo é o mundo. Sabe por quê? Porque o mundo hoje vive valores invertidos. Muitos cristãos, e eu falo isso com conhecimento de causa, porque isso só acontece lá na nossa igreja, a 1.500 quilômetros daqui. Eu vejo cristãos sendo contaminados pelo pensamento egoísta do mundo, por exemplo. Queridos, o maior remédio que alguém pode ter para ter uma vida próspera. Você quer ter uma vida materialmente próspera? Amém? Eu quero, irmão. Se você não quer, libera essa bênção sobre a minha vida. Mas para quem quer ter uma vida próspera, não existe outro caminho a não ser o da generosidade. Para o mundo, se eu tenho 2 e divido, eu fiquei com menos. Mas diante de Deus, se eu tenho 2 e divido, pode ter certeza que muito em breve você vai ter mais de 2 e você vai ter mais para dividir. É assim que funciona. O mundo, ele tenta colocar na nossa mente, por exemplo, a questão da promiscuidade. Irmãos, o casamento em si tem perdido seu valor. Eu fiz um casamento semana retrasada e eu fiquei feliz. Casamos o vice-presidente da nossa igreja. E eu fiquei feliz em fazer aquele casamento. E eu fiquei muito feliz em ver a declaração que ele fez para ela. E no casamento ele disse que independente de como o mundo caminhe, ele seria fiel a ela em toda e qualquer situação. E por ali foi, eu me emocionei com aquela declaração. Porque foi linda. Em um mundo onde o que se prega é, vai, fica junto, se der certo, amém, se não der, separa. E pastores caindo nessa pilha de, não deu certo, separa. O mundo também tem tentado colocar na nossa cabeça a questão da frieza. O relativismo, olha, era pecado, mas hoje é relativo. Era errado, mas hoje, talvez a gente ache uma brecha para que não seja errado. E eu não falo aqui em cima como um legalista, dizendo, olha, pode, não pode. Não, para isso nós temos a palavra e vocês têm os pastores. Mas não permita que esse tipo de pensamento tome conta da sua mente. Eu vi uma frase no Facebook essa semana que eu achei fantástica, e a frase dizia, quem é conservador nunca perde a validade. E muitos de nós têm deixado esse lado conservador de lado. E têm perdido os valores essenciais das Sagradas Escrituras. E por isso tem sido um derrotado. Quer ter uma vida vitoriosa? Vence o mundo. Porque o mundo está tentando te derrubar. O mundo é o instrumento que Satanás usa para te colocar para baixo. O mundo é a ferramenta que Satanás vai usar para te fazer sentir um vencedor. Eu me acho um vencedor. Mas cuidado, talvez você se ache um vencedor, talvez eu me ache um vencedor, mas diante de Deus, talvez eu seja um derrotado. Como nós aprendemos, o padrão é diferente. E por último, qual é o caminho para uma vida vitoriosa? Falando da questão prática. Lá em 1 João, capítulo 5, versos 4 e 5, diz o quê? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
E quem vence o mundo? Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Queridos, a questão prática é a fé. E daí nós voltamos para os outros pontos. É a fé. Não é a fé em si mesmo. Tem pessoas que se acham vitoriosas pela fé que depositam em si mesmos. Ah, eu consegui, eu conquistei, eu cheguei, eu. E ainda de vez em quando tem coragem de falar, obrigado, Senhor, mas Deus conhece o nosso coração. Não é fé num sistema político. E eu fico vendo crente perdendo tempo defendendo político, irmãos. Fique em paz, você tem liberdade para defender quem você quiser. Lá na igreja, o vice-presidente era filho de um candidato para prefeito e tinha gente que apoiava o outro candidato. Eu falei, pô, vocês só não podem brigar e dar mau testemunho, de resto, fiquem à vontade. Mas defender, colocar a segurança do meu futuro em um político. Não. A minha vida está sob o controle de alguém muito mais importante. A nossa vida ela é controlada por alguém muito mais poderoso que o presidente da República. A nossa vida ela é controlada por aquele que fez os céus e a terra. Quem controla a minha e a tua vida é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia! Essa fé que vence o mundo. Cada vez que Satanás vem tentar colocar na minha e na sua mente, você é um perdedor porque você não conquistou. Você é um perdedor porque a sua família é isso. Você é um perdedor porque é aquilo. A nossa fé, ela é o escudo que nos protege desses dardos inflamados do inimigo. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 2. Diz assim: tendo os olhos fitos ou fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tendo o olhar fixo. O autor aos Hebreus, a gente não sabe quem foi, mas a pessoa que foi usada por Deus para escrever, ele deixou muito claro, o olhar fixo em Jesus, o tempo todo focado nele, olhando para ele, tendo ele como o norte da minha bússola. Mas sabe o que acontece, irmãos? Às vezes nós não conhecemos Jesus. Porque quem conhece Jesus, além de ser vitorioso, vive uma vida de acordo com o que ele espera. E qual o caminho para que a minha fé seja edificada e eu realmente conheça Jesus? E aqui eu faço algumas perguntas, primeiro para mim, se estendendo a vocês. Como anda a nossa vida em relação à palavra de Deus? Queridos, pessoas morrem. Se eu não me engano, o último dado que eu li, se eu não me engano, uma média de... Para não falar besteira, porque eu lembro que são mais de 100 mil, não lembro se são 140, 114, mas mais de 100 mil cristãos são mortos todos os anos por amor a essa palavra. E nós temos ela em mãos. Tem um vídeo de uma igreja na China, se eu não me engano, e quando aqueles chineses, eles pegam uma caixa cheia de Bíblia, que eles abrem aquela caixa cheia de Bíblia, eles começam a chorar, gritar e ficar desesperados, cada um querendo pegar uma, porque eles entendem que isso aqui é a palavra viva do Senhor. Mas o problema, irmãos, é que nós nos achamos derrotados, nós estamos com esse sentimento de derrota, e a gente vai pedir oração para um, pede para outro, fala com o pastor, fala com A, fala com B, fala com todo mundo. Mas não procura força, não procura alimento sólido que é a palavra do Senhor. Salmo 23, verso 1 diz o quê? O Senhor é o meu e nada me faltará. O problema é que a gente cresceu ouvindo isso e se tornou normal, irmãos. Mas para quem é vitorioso, para quem permanece com o olhar fixo em Jesus, quando você lê o Salmo 23, você não tem medo de nada. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai faltar. O vitorioso pensa assim. Quando nós falamos de fé também, eu pergunto como anda a nossa vida de oração.
Queridos, é aqui, eu estou falando de fé, eu não estou fugindo do propósito, é que não tem como ser um vencedor sem palavra de Deus e sem oração. Mas a oração verdadeira, como o pastor Carlos disse aqui ministrando sobre os enfermos, uma oração sincera como daquele pai diante de Jesus, eu não creio, mas me ajuda, eu sei que o Senhor pode. Irmãos, nada é impossível para Deus. Eu fico triste quando você vai falar com alguém que está passando por algum problema, a pessoa fala, olha, só me resta orar. Como se orar fosse a última opção. Olha, eu vou tentar tudo. E aí quando eu tentei tudo e nada deu certo, eu vou orar. Meu irmão, não inverta a ordem das coisas. A primeira coisa deve ser orar. Fala com Deus, apresenta diante dEle, você vai ver como os caminhos vão se abrir, você vai ver como as portas vão se abrir, você vai ver como o dia que estava escuro vai clarear, mas fala com Deus. Cultive uma vida sincera de oração. Rasga o teu coração diante do teu Pai. O que Jesus disse lá em João, se eu não me engano, acho que é João. Já não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. E a palavra amigo ali no original grego traz o sentido de alguém muito íntimo, alguém muito próximo. Realmente alguém da família, não é um sentido de amigo como é para nós aqui, mas é família, é estar perto, é alguém que anda contigo mesmo. É isso que Jesus espera. E por último, eu pergunto, quando nós falamos de fé, como anda a nossa vida de comunhão com outros irmãos? Porque uma das coisas que Deus tem trabalhado comigo nesse último ano, e é algo para o qual eu não dava muita importância, é como funciona essa questão de comunhão como igreja, em relação à nossa comunhão com Deus. E aí quando você vai para as páginas da Bíblia, o próprio Deus falou, olha, se você não ama o seu irmão que você vê, como é que você pode amar a Deus que você não vê? E aí você começa a ver, poxa vida, não existe fé se não existe comunhão. Não existe fé se eu não ando com pessoas que edifiquem a minha fé. Não existe fé se eu não ando com outras pessoas que também são vitoriosas, porque como o pastor Fantini disse aqui no domingo, vitorioso tem que andar com vitorioso. Para o padrão do mundo, gente que tem muito dinheiro tem que se relacionar com gente que tem muito dinheiro. Trazendo isso para a nossa realidade de igreja, se você é um vitorioso aos olhos de Deus, se essa fé permanece inabalável, ande com pessoas que vão edificar sua fé. Tenha comunhão com pessoas que vão te colocar para cima. Desculpe, irmãos. Me perdoe. Qualquer coisa, pastor Fantini, a gente conversa depois do culto, o senhor me passa a conta. E a gente vai orar. Isso, pastor, lembra da comunhão agora, amém? Amém, glória a Deus. Mas, irmão, se você hoje é um vitorioso e começa a andar com um derrotado aos olhos de Deus, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco serão 2 derrotados. Sabe aquela pessoa que você chega falando do seu problema para ela e ela faz questão de deixar claro que o problema dela é pior? Olha, eu estou passando por uma luta aí, meu irmão, você não sabe o que eu estou passando. E aí você sai pior, porque você sai se achando um nada por estar chorando por um problema menos pior que o do outro. E de repente você foi procurar ajuda e se já era um derrotado, agora está se rastejando. Mas quando você anda com gente vitoriosa, aos olhos de Deus, e você compartilha, olha, eu estou com um problema, e aí a pessoa olha para você e fala, eu também estou, mas vamos orar, porque do mesmo jeito que Deus vai resolver o meu, Ele vai resolver o seu em nome de Jesus. Irmãos, isso é bênção. Isso edifica a nossa fé. Isso nos mantém em pé, isso nos mantém caminhando, comunhão com os santos. Não tem como ter vida vitoriosa sem isso. Por isso se envolva na igreja, se envolva nos trabalhos da igreja. É para estar na igreja sábado o dia inteiro, venha. É para estar na igreja domingo o dia inteiro, venha, abrace, viva isso aqui, respire isso aqui. Ah, Davi, mas a minha vida lá fora. Amém, continua a tua vida lá fora. Mas não se esqueça que aqui é a casa do pão. Você não vai se alimentar lá fora, é aqui que você se alimenta. É sozinho no teu quarto, lá na tua casa, falando com o teu pai que te vê em secreto e te honra em secreto. Mas se nós não vivemos uma vida
de oração, leitura da palavra e comunhão, não seremos vitoriosos. Não teremos uma vida vitoriosa. Seja um vitorioso aos olhos de Deus, meu irmão. Você foi um escolhido do Senhor. E quando você fala de escolhido, isso é muito sério. Em 1 Pedro, se eu não me engano, diz que Deus, Ele escolheu aqueles que seriam salvos pela sua presciência antes da fundação do mundo. Deus te olhou, te viu quando você era uma substância sem forma nenhuma, e Ele falou: eu quero esse para mim. Ele olhou para o Davi, quando o Davi nem existia, Ele falou: o Davi vai ser meu. Ele olhou para você e falou: filha, você vai ser minha, filho, você vai ser meu, eu vou ser o teu pai, você vai ser o meu filho, nós vamos andar juntos, por algum período nós estaremos separados, mas eu vou voltar, vou buscá-los e nós viveremos a eternidade juntos. Isso é uma vida vitoriosa, isso o dinheiro não compra, isso o mundo não tem. A pessoa pode ser a mais rica do mundo e ser a mais miserável, a mais perdedora. Mas aqueles que têm Jesus, aqueles que têm fé, esses são vitoriosos. Esses têm tudo o que precisam. Esses sabem para onde estão indo. Seja um vitorioso, meu irmão. Não aceite Satanás colocar na sua cabeça o contrário. Repito, sonhar nós sonhamos. Sonhamos. Esses dias atrás, e eu falo, vira e mexe, eu falo isso com o Cris. Fala: amor, às vezes eu tenho medo, porque eu sonho muito. Quem é mais próximo a mim sabe, às vezes eu viajo. Assim, ó. E às vezes eu tenho que falar: Deus, se eu estou viajando, tira isso de dentro de mim, por favor. Porque, irmãos, eu olho para a nossa igreja lá, uma igreja pequena. Hoje nós estamos com uns 30 membros. Se for somar a congregação, dá uns 38 por aí. A luta é grande. Mas quando eu olho para a nossa igreja, para as pessoas que Deus colocou lá, e o potencial que Ele tem dado a nós, eu creio que uma igreja daquele tamanho, ela pode mudar a história de uma cidadezinha inteira. Eu creio, e essa fé me faz vencedor. Talvez eu não seja um pastor de uma igreja de 1.500, 2.000, 3.000 pessoas, o que é bênção também. Mas se eu conseguir fazer com que uma igreja pequena no sertão da Bahia influencie uma cidade, glória a Deus por isso. Nós chegamos lá, irmãos, e começamos a trabalhar e pegamos firme na assistência social e o bazar, e ajuda um, ajuda outro. E aí esses dias atrás, no domingo antes de vir para cá, domingo retrasado, nós estávamos no culto. E aí termina o culto, eu levei uma bronca de alguns irmãos, porque terminava o culto, eu ficava conversando com o povo e não ia para a porta cumprimentar os visitantes, né? Aí falaram: ô pastor, você tem que cumprimentar. Fui lá. E aí conversando com um homem que era novo na cidade, o gerente do banco, que havia vindo de outro lugar morando lá, estava morando lá e nos visitou. E ele contando para mim: olha, eu cheguei aqui na cidade, perguntei para algumas pessoas da cidade, uma igreja que eu pudesse visitar. E foi o nome, as pessoas falaram para eu vir aqui. Irmãos, eu vi a Cris nem de longe. Quando eu olho para mim, olho para minha esposa, eu só consigo enxergar a graça e a misericórdia de Deus sobre nós. Mas eu fico feliz de ver que aquela igreja tem se tornado um referencial para aquela cidade. E isso me faz um vencedor. Talvez aos olhos do mundo, 32 anos de idade. O cara não tem uma casa própria. O cara não ganha 5 mil reais por mês ainda. O cara tem um carro popular que o pai dele vendeu quase pela metade do preço para ele. Talvez aos olhos do mundo eu não seja um vencedor, talvez eu não tenha uma vida vitoriosa. Como eu já ouvi de algumas pessoas: você é louco. Você, sua mulher, largar tudo e ir para lá. Mas, queridos, cada vez que eu coloco o joelho no chão e eu falo com Deus, e eu vejo quem eu era, e aí compartilhando com a minha esposa, eu vejo quem minha esposa era, e eu vejo onde Deus nos colocou, eu me acho a pessoa mais vitoriosa do mundo. E ninguém tira isso de mim. E aí quando eu olho para onde eu estou indo, e aqui saindo desse plano terreno, quando eu deslumbro o céu para onde Deus vai nos levar, eu falo: Senhor, obrigado, não existe vitória maior que essa. Não existe. Por isso você é um vencedor, você é um vitorioso. Vida vitoriosa é isso. É ter fé que existe um Deus que cuida de nós.
É ter fé que existe um Deus que veio, se fez homem, morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi elevado aos céus e crer que Ele voltará. Isso é vitória. Isso é vitória. Isso me faz um vitorioso. Não o que o mundo diz que eu tenho que ter, não o que o mundo diz que eu tenho que ser, mas aquilo que Deus diz que eu sou. E eu sou filho dele, você é filho dele. Por isso, em nome de Jesus, esse pensamento de derrota, esse sentimento de derrota, repreende isso e entenda: você tem a maior vitória que um ser humano poderia ter, que é a salvação em Cristo Jesus. Talvez as coisas sejam difíceis, meu irmão. Como eu falei, às vezes eu olho e falo: Pai, o Senhor vai ter que tirar a água da rocha. E Deus tira. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes eu sentei com a minha esposa, a gente olhar e falar: olha, amor, vamos orar, não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei, Deus vai fazer algo. E aí passa 3, 4 dias, Deus faz. A nossa ida para lá foi um milagre desde a primeira vez, há 3, 4 anos atrás. A nossa igreja, só para vocês terem ideia, nós precisamos reformar quando nós chegamos lá, porque a situação era complicada, estruturalmente falando, muito complicada, muito. Nós temos lá 8 vitrôs, 8 janelas, e todas as 8 janelas com vidros quebrados, a pintura, o forro estragado, a frente da igreja sem placa, nem pintura nenhuma, descascando, muito feio. E Deus colocou no nosso coração: olha, vocês vão reformar isso aí. O pensamento inicial era trocar o forro, subir meio metro a parede e pintar a fachada. Meus irmãos, Deus nos deu uma cozinha nova. Deus nos deu a pintura da fachada, a pintura interna, o forro. Nós trocamos as 8 janelas, arrumamos a porta da frente. Tudo custou 18 mil reais para uma igreja pobre. 18 mil reais. Sabe quanto nós devemos desses 18 mil? Nada. Da onde veio, irmãos? Eu não sei. Está aqui a Cris que não me deixa mentir, de você sentar e falar: eu não sei. Mas aí vem um abençoa, vem outro abençoa, e você vai e faz bazar, abençoa, e está lá. Por isso eu me sinto vitorioso, porque eu tenho um Deus cuidando de mim, você também tem um Deus cuidando de você. Então para de se achar um perdedor, para de achar que não dá, para de achar que você é um nada. Você é tão precioso e tão valioso para Deus que Ele entregou o seu filho para morrer por você. Você é um vitorioso. A caminhada aqui é difícil, claro que é. Mas nada, como nós lemos em Romanos capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu concluo aqui, queridos, dizendo: o verdadeiro vencedor não é aquele que possui tudo nessa terra de acordo com um padrão imposto pelo mundo, mas é aquele que não depende de nada que esse sistema corrompido possa oferecer. Afinal, nossa fé não está fundamentada no que é transitório, mas a nossa fé e, consequentemente, a nossa maneira de viver estão fundamentados na pessoa e na obra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, podemos afirmar que somos mais que vencedores. Se coloque em pé. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez cansado, talvez triste, talvez desanimado, com as suas preocupações, os seus problemas. Eu nem vou perguntar quem tem problema aqui para não ter trabalho, porque todo mundo vai levantar a mão. Se você não for levantar, meu irmão, eu te peço, por favor, ore por mim depois do culto. Eu preciso entender qual é o segredo. Mas uma coisa eu sei: Jesus nunca nos prometeu que não teríamos problema. Como eu li, frase de um pastor Augusto Nicodemos, ele disse: Jesus nunca prometeu que a caminhada seria fácil, mas Ele prometeu que nós chegaremos no fim. Aleluia! E isso nos torna vitoriosos. A certeza de que nós chegaremos no fim dessa caminhada. A certeza de que nós vamos olhar para trás no fim das nossas vidas. Isso se Jesus não voltar antes. Maranata, ora vem, Senhor. Mas nós temos a convicção de chegar no fim da vida e, como o apóstolo Paulo, olhar para trás e falar: olha, eu passei por muita coisa ruim.
Eu já tive muito, eu tive pouco, passei por coisas terríveis, fui humilhado, fui apedrejado, fui perseguido. Mas eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. E eu guardei a fé. Isso é ser vitorioso. Você não é um perdedor. Por mais que aos seus olhos e aos olhos do mundo você não tenha chegado onde o mundo quer que você chegue. Talvez você não chegou onde você mesmo queria chegar, porque a nossa carne quer sempre mais, irmãos. Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5 de uma guerra que existe entre essa maldita carne e o espírito. E a carne ela quer mais. A carne ela grita dentro de nós: você precisa de mais, você tem que chegar, você tem que ir, você tem que ter. Mas em nome de Jesus, renuncie à carne, alimente o espírito e viva pelo espírito. Porque o que é seu está guardado. A nós cabe apenas crer. Porque eu tenho convicção, se é da vontade de Deus, se for da vontade de Deus que eu tenha uma casa própria um dia, eu vou ter, nada vai impedir que eu tenha. A mim cabe o quê? Trabalhar para o meu Senhor de noite, viver em função dEle, e o mais Ele vai fazer, eu creio nisso. Você quer trocar de carro, meu irmão? Trabalhe, mas tenha uma vida piedosa, generosa diante de Deus, de leitura da palavra, de oração, porque o dia que for para você trocar de carro, o Senhor vai te dar um carro novinho. Ele tem prazer em nos abençoar. Mas se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E nós não somos vitoriosos por aquilo que temos ou que somos. Nós somos vitoriosos por aquilo que Jesus é nas nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, se você tem algum sentimento de derrota, entenda isso. Você é um escolhido do Senhor para a salvação. Ele te escolheu. Ele poderia ter escolhido tanta gente, mas Ele escolheu a mim, Ele escolheu você. Você é vencedor. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado por essa noite que o Senhor já havia reservado na eternidade para nós. E o que eu te peço é que essa palavra, ela cumpra o propósito para o qual foi enviada na minha vida e na vida de cada irmão e irmã que está aqui. Nós somos vencedores, Pai. Nós somos vencedores não porque temos, não porque somos, não. Nós somos vencedores porque estamos em Ti, Jesus. Nós somos vencedores porque o Senhor nos escolheu. O Senhor poderia ter escolhido pessoas tão melhores que nós. O Senhor poderia ter escolhido pessoas tão, Pai, menos problemáticas que nós. Mas pela Sua graça e misericórdia o Senhor nos escolheu. Aleluia, obrigado, Pai. Somos vencedores por isso. Se tem alguém aqui, Jesus, que se acha um derrotado porque não alcançou, porque talvez não seja aquilo que desejava ser, ou aquilo que o mundo, Pai, prega que deveria ser, o meu pedido é que o Teu Espírito Santo visite essas pessoas. Que o Teu Espírito Santo faça essas pessoas entenderem que a nossa vitória, ela foi conquistada naquela cruz há 2000 anos atrás. Que essas pessoas entendam, Pai, que a nossa vitória, ela morreu. Que essas pessoas entendam que a nossa vitória ressuscitou ao terceiro dia. Que essas pessoas entendam que a nossa vitória está no céu. E que essas pessoas entendam que a nossa vitória voltará para nos buscar. A nossa vitória é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia, Pai. Que nunca esqueçamos isso, Senhor. Que nos dias de desânimo que todos nós passamos, Pai, que essas verdades elas gritem no nosso espírito, na nossa alma, renovando as nossas forças e nos mantendo em pé, para louvor e glória do Seu nome, Jesus.